Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 1º de agosto, payroll, tivemos movimentações interessantes aqui no dia de hoje. Então, galera, se inscreva no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Pessoal, é o seguinte, hoje o mercado, começando aqui pelos DXY, obviamente que nós tivemos payroll, né, que foi 9,6, tá? Depois nós tivemos às 10 aqui, PMI de manufatura. Só que veio um ponto, né? É 0,1, na verdade, de queda, então não precificou em nada, tá? Veio flat, mas na baixa, né? E o PMI veio um ponto negativo, né? O PMI ali nos Estados Unidos, que inclusive, deixa eu mostrar aqui no spike. Olha o spike que o DXY deu, né? Então, o nosso payroll, ele veio realmente negativo, né? Ele veio negativo de forma geral para a economia americana. Isso fez com que, o nosso DXY ele trabalhou, né? Ele ficou trabalhando aqui, ele abriu sem grandes oscilações. Na madrugada ficou um pouco positivo, negativo. Os plays naturalmente candles pequenas, né? Eles iam esperar o payroll sair, tá? Mas estava numa leve alta, né? Na hora do payroll. E na abertura de mercado também, né? Se eu não me engano, estava 0,5, 0,7, algo assim. Aí o mercado ele lateralizou, tá? O mini índice e o dólar também lateralizaram e olha o spike que ele deu, né? Inclusive ele estava perto aqui, olha aqui do 100, né? Que aqui já chega as minhas marcações, que eu mostro aqui para vocês, onde o DXY ele desceu, né? Então aqui tem umas marcações interessantes e para cá para baixo já não tinha, né? Porque ele desceu. Então ele ia chegar aqui no, se viesse positivo, né, pessoal? Se o mercado vesse como positivo, esse drive de mercado, ele ia passar aqui do 100, mas foi o que não aconteceu, né, galera? Então ele desceu um range praticamente, né, galera? Então do 100 ao cadê aqui? Aqui 500, né? Ficou lateralizado do 100 até o 99.500 e perdeu esse range, né? Perdeu o range e veio quase aqui no 98.500, né? Ele tá lutando aqui 98.500, inclusive olha só onde os players de mercado jogaram a liquidez. A liquidez que estava aqui em cima veio aqui para baixo, né? Então ele deu um spike, né, de queda e deu mais outro spike na hora do PMI para baixo de novo, né? E está trabalhando de uma forma um pouco mais, eu diria que baixista, mas eles estão devolvendo, né? Os players entenderam que que era um movimento negativo, né? E eles estão devolvendo parte desse movimento, né? Inclusive foi um payroll forte, foi um payroll bem forte. Já não tinha visto faz um tempo um payroll assim, porque ele dá um spike, né? Geralmente dá um spike para cima, para baixo, volta, aí chama a liquidez e cai, né? Ou então de alta, né? Então ele dá o spike, sobe, né? Chama a liquidez e segue, né, na alta. Mas aí ele só desceu realmente, né? Inclusive eu também estava olhando aqui o ouro, né? Olha o spike que ele deu, né? O ouro deu um spike mais forte aqui na alta, aqui no 3.341, estava setado uma compra, estava mais interessante, né? Então ele deu um spike para cima, não retornou, mas se apoiou nessa liquidez aqui que é bem interessante, né? Passou com força e fez o fix price dele aqui nos 3.342, né? Então basicamente foi isso. Os minérios obviamente
eles se valorizaram, tá? O petróleo ele foi para baixo, né? Por isso que a nossa a Petro, né? A Vale também, elas fizeram movimentos antagônicos, mas já vou chegar lá, né? Para explicar para vocês. Então, nosso dólar, né, galera? Ontem foi a rolagem, então tá normal aqui agora, né? Eu posso falar aqui para vocês. O dólar ele amanheceu num levezinho, um gap de alta, né? Acho que de uns 5 pontos. Ficou lateral, né? Obviamente que os plays iam esperar o payroll, né? Então não fazer nenhum tipo de operação, né? Esperar o payroll sair. O payroll veio, spike de baixa, né? Eu coloquei aqui até uma média, né? Porque não é traçando uma Fibonacci que nós encontramos a média, tá, galera, dos plays, mas sim colocando VWAP ancoradas, né? Que inclusive o preço ele volta aqui, né? E o pessoal chegou no preço médio, né? De quem participou, né? Desse volume maior aqui, olha só. Aqui a gente tem um volume maior, né? Então quem participou desse volume, quem entrou, né? Vendido, se sente um pouco mais fascinado para vender, né? Bem verdade que volta para o preço médio, então eles se sentem um preço bom para poder vender novamente. E pessoal, a gente também entender que os juros, galera, olha o spike que ele deu, né? Olha o spike que os juros deu, né? Para baixo. Então, juros trabalhando flat, né? Um pouquinho na alta, um pouquinho na baixa, alguns zero, né? Zero, zero e ponta mais longa estava um pouquinho mais forte, ponta média também, né, flat, e a ponta curta estava flat. Só que eles estavam bem flat, né, galera, trabalhando nem de forma mista, mas levemente na alta e veio o paywall e o spike para baixo, né? Olha aqui, inclusive aqui tem as movimentações do volume financeiro, né? Aqui, por exemplo, de 3 bilhões e meio, aqui de 4 bilhões. Então, o movimento queda forte que os players só trabalharam depois a venda, né? Inclusive ficou trabalhando no não teve nenhum recuo clássico, né, galera? Ele só ia voltava. Realmente foi um movimento mais forte, né? Só que a ponta curta, ela tá um pouquinho mais flat, né? A ponta média, a ponta que saiu na frente realmente está negativa e a ponta longa um pouquinho também mais negativa, né? Como a gente pode ver aqui, olha só, né? Então, ponta longa, ela tá um pouquinho mais flat, mas na queda. Ponta média, mais de 1%, né? De queda. Chegou a 1,5 já. E a ponta curta também um pouquinho mais flat, só que na queda, né, pessoal? Esse day foot tá que ele é inclusive pareado com o F27, tá forte, né? Ele tá bem forte, tá quase 1,5 de queda. Isso aqui jogou o nosso câmbio naturalmente para baixo, né? E a nossa bolsa foi para cima, né? Nosso mini índice. Tá. Então ele passou aqui, olha só, passou pela máxima da CME, mínima da CME. A gente tem a taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio, tá? Parâmetro de abertura, isso aqui é dado pela B3, né? Isso aqui é calculado, né? Na CME eu já ensinei aqui. Ele não conseguiu nem passar aqui do BRLT, que é o BRL de turismo, né? Então o câmbio ele costuma ficar mais caro aqui no início do pregão, né? No início do pregão. Depois o jogo é outro, né? As taxas elas tomam conta do câmbio, né? Lá pelas 10 horas. E depois, o que foi que aconteceu, galera? Olha aqui o que o nosso câmbio fez, né? Ele veio para essa liquidez que está bem importante aqui, que é a maior liquidez do mês passado, né? Então trabalhou nela, desceu um range, né, galera? Ele desceu um range, ele estava trabalhando lá no 650, né? 660, 650,
desceu os 600, né? Passou aqui dos 600, olha aqui, 600, né? E inclusive aqui tava o nosso D mais um, que é a Petax de ontem, né? É o D mais um. Tanto que o preço ele só veio aqui, tocou nela e voltou, né? A tendência aqui, obviamente, que os plays eles trabalharam, né? Teve uma compra aqui, mas a tendência era, de forma geral, era na venda, tá, galera? É para trabalhar na venda aqui o dólar, aliás, né? Inclusive em cima da Petax, né? Olha só, ele não ia buscar, é bem verdade que eu acho que ele é muito difícil de buscar esse spot, né? A gente tem o Petax final, que é o nosso D0, né? E aqui tá o nosso D mais um, que é a Petax de ontem. Então, ele não vai conseguir buscar, né? Tá trabalhando em cima da Petax futura, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então, Petax final, a futura tá no 84,5, né? 84,5, tá bem aqui, né? Tá trabalhando em cima dela, tá? Nosso estudo sugerido, nós não erramos, né? A nossa Petax foi certa, né? Tá, a margem de erro tá de menos de meio ponto. Lembrando que o nosso FRP 0, né? Tá de praticamente 41 pontos, né, galera? Então a distância do preço à vista, preço futuro é de 41 pontos. E ele ficou trabalhando aqui nas Petax futura, né? E ficou trabalhando comprado, né, pessoal? Mas o que eu achei interessante era vender para trazer para o preço futuro, né? Então aqui essa 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 oscilação aqui um pouquinho mais forte, eu diria que no 590, né, era uma venda mais interessante para buscar o preço futuro, tá? Só que os players não conseguiriam passar, né, aqui da taxa mínima de câmbio, que é dada pela B3, e voltou lá na média. E essa média eu coloquei aqui, que é justamente uma média do movimento do payroll, né? Então você pode estar ancorando aqui várias médias. Deixa eu fazer aqui com vocês, Ctrl C, Ctrl V. Então a gente pode ir espalhando, né? O payroll, as médias. A gente pode ir espalhando. Opa. Então a gente tem essa movimentação, né, dos plays que fizeram esse aporte, tá, pessoal? Então essas médias aqui, elas vão mostrar o preço médio dos plays, né, dos traders que estão aqui, né, que fizeram esse movimento. Então elas voltam no preço médio e depois os plays, primeiro que aqui eles estão fazendo, quem vendeu aqui, né, vai se sentir motivado a encerrar justamente no preço futuro. Só que depois, né, o preço, a tendência de baixa, né? Então ele voltou no preço médio e foi de novo no preço futuro. Então o racional, justamente dessas médias, né? Deixa eu até apagar aqui, tá? Deixar só uma mesmo, né? Então essas médias aqui, né? Como é que a gente descobre o preço médio de uma grande oscilação? Colocando uma VWAP ancorada, tá? Então voltava aqui na VWAP ancorada, né, e voltou para o preço futuro. Se não, essa aqui foi no meu entendimento, a operação mais fácil para o câmbio, né? Então era para vender aqui, né, e trazer para o preço futuro e encerrar, né? Inclusive ele está aqui na maior nível de contrato do mês passado. E de novo, né? Então levantava, vendia para o preço futuro, né? E aqui ele ficou flat trabalhando, nem comprado nem vendido, né, pessoal? É bem verdade que depois desse movimento maior, né, o nosso câmbio ele ficou, os players ficaram realmente desmontando as posições, né? Então por isso que o preço ele não caiu mais, tá? Mas os DIs, como eu mostrei para vocês,
cadê os DIs? Tá aqui, né? Eles ficaram parados, né? Inclusive, olha aqui no Dayfoot, uma venda um pouquinho mais interessante de 3 bilhões, né? Então, não caíram mais, ficaram um pouco mais flat. O câmbio ele começou a esboçar uma reação, mas não é o suficiente para esse movimento forte, tá? Então, basicamente é isso para o câmbio, tá, pessoal? Agora, mini índice. Mini índice, ele fez um movimento de alta, né? Spike de alta. Vou mostrar aqui para vocês também, né? O dólar perante o Forex. Olha só, né? Então deu um spike de alta nas outras moedas, né? Dólar fazendo sempre a contraparte, né? Para outras moedas. E o Bitcoin, ele estava numa leve queda, ele fez um spike leve de alta, mas depois devolveu, né? Ele já estava numa queda assim, umas 8 horas ele estava caindo uns 2%, né? Mais cedo, 7 horas, 8 horas ele estava caindo 2%. Tá caindo ainda, né? Tá no 115 mil dólares. E setor de energia, né? O nosso WTI, né? E o Brent, que é justamente o petróleo, caindo, né? Fez um spike de baixa, payroll, né? E caiu. Isso fez com que a nossa Petro, né? Ela caísse também, né? Ela começou positiva, mas depois ficou negativa, né? E o setor de os minerais, né? Eles estavam um pouco mais na alta, né? Trabalhando aqui na alta, isso fez com que a nossa Vale ela se valorizasse, né? Tá. Então, mini índice, né, galera? Ah, deixa eu mostrar também aqui as bolsas, inclusive que elas estavam caindo, né? Elas deram um spike de alta, mas depois elas caíram. E o mini índice ele pegou tração devolvendo justamente com o movimento dessas outras bolsas, né, galera? Inclusive o FIX aqui ele tá aqui para não nos deixar mentir, né? Pessoal comprando opções de compra, o DAX caiu mais forte ali, na Europa também, já chegou quase 3 de queda, né? Dow Jones caindo também, S&P 500, Nasdaq, Russell, Nikkei também caindo, né? Mais de 1%, numa franca queda. Isso aqui fez com que o nosso mini índice devolvesse parte desse movimento, né? É bem verdade que ele fez um respiro aqui, né? De alívio no payroll. E para mim, bem, então bora fazer aqui bora ver o nosso price action, né? Ele estava numa leve baixa, tá aqui o ajuste e o POC de ontem, né? Então ele estava trabalhando, né? Fez aqui a liquidez. Payroll, né? Forte, ele não vai voltar. Ele até deu uma pequena entrada aqui, né? Na compra, mas está no sentido mais de scalp de 1 para 1. Por que que ele deu? Porque eu achei que essa aqui seria uma compra interessante. Porque ele passa do ajuste e volta e toca nele de novo, né? Aí aqui tá a compra para justamente renovar, tá? Mas o stop ele tá atrás do nosso POC, né? E tá no sentido mais de 1 para 1. O trader ele tem que entender essas métricas aqui, né? Como o movimento era para alta, então e o spike das outras bolsas foi na alta, por mais que elas estivessem caindo, né? Então o mini índice ele ia correr um pouquinho mais para cima, né? Então ele parou aqui, passou da nossa amplitude média diária, tá? Que está no 134,300. Passou da outra liquidez, a gente tem aqui a liquidez mais importante do mês passado e a segunda liquidez mais importante, que ficou o nosso POC aqui, né? No pregão de ontem, de quinta-feira. Então tem liquidez muito importante aqui do nosso mini índice, né? Que é justamente que vai dar essa compra depois, né? Então ele passa aqui a abertura do mercado à vista, né? É um pouco mais na alta, obviamente, mas as bolsas elas estão lá fora, elas estão meio que caindo, né? Mas até então eu entenderia que uma compra, né? Então o mini índice ele
cria uma liquidez aqui, né? Ele trouxe uma liquidez aqui. Aqui daria uma compra, justamente na maior liquidez do mês, né? Embora nós estejamos no dia 1, mas ela ainda funciona, né? Então, para trazer para cá, né? E renovar e talvez chegar no e-mail, mas é bem verdade que aqui já é o 135.500, né, galera? Aqui, olha, 135.500. Tem linha aqui, né? Então, olha só como ele chega aqui que eu falo para vocês. Trabalhem 500 em 500 aqui no mini índice, tá? No 500, né? 500 em 500, que é mais interessante. Então, o pessoal, trade que se arriscou, vendeu, né? E se deu bem, né? Obviamente que eu não faço isso, né? Esse negócio de entrar aqui, porque eu não sou institucional, tá? Eu tenho que esperar a venda entrar, aí sim eu posso vender, né? Porque eu não movo o preço, né? Mover o preço, tu precisa aqui de uns 1 bilhão de reais e ter uns 25, 30 mil contratos, né? Para mover por alguns minutos, né? Mas que não é o nosso caso. Então a gente espera, obviamente, que nós somos pequenos perante o mercado, esperamos, né? Os traders realmente, os institucionais, né? Venderem, né? Aí sim nós surfamos a onda. Mas até aqui então eu acreditava que era uma compra, tá, galera? Eu realmente, sendo franco, né, a gente não vou chegar aqui e dizer, olha, vou vender aqui, comprar aqui, vender aqui, comprar aqui, vender aqui, não, né? Então tem todo um price action baseado no volumetric price, né, no volume, né, que a gente tem que ser fiel, né? Então a compra estava aqui em cima dessa liquidez para trazer para esse POC para renovar e continuar. Só que ele não fez, né? Então aqui seria uma possível parcial e depois a revenda aqui, né? Porque a gente tem as duas janelas operacionais, né? O mercado ele estava em alta, né? Mas começou a mudar de lado. Deixa eu mostrar aqui para vocês também a abertura do mercado aqui, olha só, à vista. Olha aqui as nossas ações, né? Deixa eu aumentar. Olha as nossas ações, né? Se bem que elas começaram quase todas na alta, né? Quase todas na alta. O S&P micro já estava aqui na baixa, já estava quase 1% de queda. E elas começaram a perder o movimento, né? Vale, obviamente, como eu já expliquei para vocês, ganhando força por causa da commodity, né? E a Petro perdendo por causa também da commodity específica, né? Que da Vale é de minério, da Petrobras é do Brent, né? E o setor bancário aqui, ele estava na alta, mas em azul, obviamente, né? Depois começou a ficar flat, né? Começou a arrefecer e começou a cair, tá agora mais negativo do que positivo. O índice B6C, né? O índice de consumo também. Que mais? As ações de defesa, né? Olha só que são esses índices aqui em cinza, né? Cinza pontilhado. Eles estavam um pouco mais perto desse movimento desses azuis aqui, que são justamente as nossas ações de banco, né? Então estava um movimento, né, um pouquinho na alta, mas começaram a devolver também. E isso aqui foi passado para o nosso mini índice, né? E mais, abertura do mercado à vista, obviamente, abertura do mercado americano, galera. O que aconteceu no nosso EWZ? Começou numa alta, tá? Forte, tava bem lá em cima mesmo. Tava com mais um e meio de alta, mas depois ele só devolveu, né? Inclusive ele fez um movimento mais interessante, que eu achei que esse aqui, né? Então ele perde, né? A movimentação, ele trabalhou toda essa liquidez. Olha o pré-mercado, decidiu abrir lá em cima, né? Só que depois ele devolveu, né? Fez uma movimentação de baixa, voltou na média para vir renovar. E tá trabalhando na baixa, né? Tá devolvendo parte desse movimento. O BR Titãs, mesma coisa, movimento em alta, né?
uma alta de 1,5 mais ou menos, né? Os dois agora estão 0,5% de alta. Bem verdade que eles devolveram parte do movimento, né? Então fez essa movimentação mais forte de queda. Aqui deveria ter uma VWAP, mas a VWAP ela não funciona aqui, né? Eu já tentei colocar aqui a nossa VWAP, olha só, ela fica bugada, né? Então teria uma VWAP, como uma VWAP aqui do EWZ, né? E o BR Titãs, né? É o nosso ADR, né? E EWZ é o nosso IBOV, só que em dólar, né? Então ele voltou aqui na nossa possível VWAP e renovou a mínima, né? Então ficou trabalhando na queda e esse movimento que ele fez e voltou deu essa venda aqui, né? Porque até então nós temos aqui, né, as nossas médias, né? A média do mercado, abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano, né? Só que quando o preço ele trabalha por cima dela, a tendência ainda é de alta. Ele está trabalhando por baixo, né? Passou por baixo, passou pela média aqui que eu coloquei essa média ancorada, mas essa aqui é do movimento do payroll, né? Tá vendo que ele passa por baixo, depois toca por baixo, né? E movimento igual ali do EWZ, do BR Titãs também, né? Possibilitando a venda para trazer para essa liquidez aqui que foi feita aqui, né, galera? Então ele faz a movimentação aqui, a gente tem um POC, vem na rejeição, aí até então aqui era uma compra, abertura no mercado americano, você pode continuar ou defender, né? Eu gosto quando ele anda e vem pro POC e defende no preço, né? Então ele continua aqui, dá para vir trazendo o stop, né, para perto, né, do preço, ele tira normal. Aqui não deu nenhum sinal, né, de revenda. Poderia esperar ele vir para cá, o preço para vir para cá, né, para ele continuar essa subida, porque o movimento foi de alta, mas ele decidiu devolver, né? Então chegou aqui na nossa média contratual que está em azul, mas ela está cobrindo, está em azul. Essa azul aqui, ela está em mais forte porque ela está em cima da VWAP, que é a semanal, e da VWAP diária, né? Então todas estão juntas aqui. Hoje é o dia 1, né? Todas estão juntas. Aliás, a da VWAP semanal não está aqui, né? Não estão. Porque hoje é sexta, só se fosse segunda, né? Então a VWAP do semanal está aqui. E a do mês está aqui, essa azul, né? Então olha só, fez o movimento mais forte, não voltou na VWAP diária, né? Aliás, voltou, mas não fez alguma movimentação, tá? Na compra. Trabalhou aqui, trouxe a liquidez para cá, né, galera? Olha só como ele. Então essa liquidez aqui, ela começa a balizar também, né? As outras movimentações. E aqui estava venda, né? Para trazer para cá, né? E o segundo alvo seria o nosso ajuste e o nosso POC novamente, né? Que depois ele trabalhou aqui e ficou e tocou nessa liquidez. Então eu acharia mais interessante realmente se eu tivesse vendido aqui, que seria uma boa venda, encerrar aqui, né? Porque o preço ficou um pouquinho mais granulado, sem movimentação, e chegou aqui no POC, ele pode ficar trabalhando mais ainda, né? Então eu acho um pouco mais interessante realmente encerrar a posição, mas depois ele foi no alvo, né? Fica a critério do trade, né? Quando uma pessoa, um player vende, né? Ele pode vir aqui, né? Ou encerrar e fazer uma parcial, ou então trazer o stop gain, né? O break even, que a gente chama o preço zero, né? E ver quanto o mercado ele pode nos oferecer, né? Mas o mercado ele não vai andar sempre, né? A gente precisa ter alvos práticos e o ajuste
e o POC é um alvo prático, tá, pessoal? E agora o mercado ele está trabalhando, né, no sentido realmente mais da baixa, tá? Devolvendo, né, o mini índice. Ele ficou negativo novamente, agora está menos 0,42, né? Expulsou uma queda, chegou quase 1,5 de alta, né? E agora está trabalhando numa queda. Então é isso aí, pessoal, galera. Eu desejo a vocês um excelente final de semana. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com os amigos de vocês. E dúvidas, se tiverem alguma dúvida, deixem um comentário aqui que eu estarei respondendo. Até mais, galera. Valeu!